Pronto, voltamos. Deixa eu colocar aqui o comentário, publicar. Vamos ver, pegou? Pegou. Pronto. O pessoal vai entrando. Vamos só aguardar aqui. Já falei com a Sônia. Boa noite de novo, pessoal lá de Itabira, Minas Gerais, que acompanha a gente. Pronto, Sônia entrou. Vamos chamá-la. Ué. Pronto. Oi, Sônia. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem. É que eu tô me mudando, sabe? Eu imaginei que devia ter acontecido alguma coisa. Eu falei, quando acontecem essas coisas, aí a gente tem que, né, fica às vezes sem ter comunicação, sem conseguir falar. Não, e aí desliguei tudo. Não tô me mudando pro mesmo prédio, entendendo? Não é nada demais. Mas Mas mesmo assim. o suficiente para a vida tá um caos. E aí, tudo bem? Verdade, com certeza. Olha, é um prazer conversar com você. Também. Eu tinha até falado no outro trechinho da live, né? Mas até repito aqui, né, porque é algo que até que a gente vai conversar, né? Hum. Ah, como é difícil, né, a gente manter a memória da nossa cultura aqui no Brasil, né? Porque eu não sei se eu te mandei a matéria, mas eu fiz uma matéria sobre Evita, sobre a produção, a Hum. história, Hum. a produção lá no estrangeiro, e aí as duas montagens aqui no Brasil. Mas do Evita de 83, né? Vamos pegar 83, que teve em 86 aqui em São Paulo. Hum. A Evita de 80, você não encontra material, né? Você não tem nenhum registro, É. Ninguém, né? e principalmente porque os ingleses, quando chegaram aqui, eles chegaram todos documentados, entendendo? E eles Sei. acharam que a gente ia fazer a mesma coisa. Mas não se É. faz, né? É um país sem memória. Enquanto eles são, assim, super corretos e, enfim, como tem que ser, né? E Sim, respeitam, enfim, a arte e os artistas. E aí, assim, eu tenho essas coisas que você deve ter achado. Eu tenho um uhum. programa, eu tenho algumas matérias que o Sherman fez, e a minha melhor memória é o backstage, entendendo? Sim. Quando eu fui convidada, o que eu, né, os meus medos, os meus anseios, as coisas como funcionavam, então é uma memória pessoal, né? Mas eu tenho ela E, acesa aqui, viva. e é aquela coisa, mas só que como você disse, é uma memória pessoal. O que que É. acontece? Daqui a um tempo você não vai estar mais, né? E Opa, é aí, verdade. mas na É verdade, verdade. É verdade. e aí? E as gerações vão saber como, o que que teve essa montagem, o que que foi essa montagem, como é que Exatamente. aconteceu. Exatamente. Você sabe que nos últimos anos, desde que eu voltei da Alemanha, eu tenho essa companhia, né, que é a Companhia Urbana de Dança, e eu saí da TV, fiz teatro assim muito esporádico e tal, fiz umas coisas com o Sherman, com Marília Pera, mantive a minha relação com ele e tal. Mas às vezes quando as pessoas falam comigo, você já fez isso? Eu falei, gente, eu sou de época, entendeu? E eu sou de época trabalhando. Então, eu já fiz isso, fiz isso. Tanto que hoje tem o aniversário de uma amiga, eu falei, olha, eu vou chegar atrasada porque eu tenho uma live do tempo que eu fazia direção assistente com Sherman. Ué, eu falei, ué, o quê, gente? Sou uma pessoa premiada, pô. É que as Mas, pessoas, né? Muito mas engraçado. é aquela coisa, se você, daqui a pouco, se você falar o nome do Maurício Sherman, também ninguém vai Imagina, saber, é. Eu não não é? deixo de esquecer, eu não deixo de esquecer, entendeu? Porque ele foi muito importante para mim, muito. Ele mudou minha vida, sabe? Assim, se eu até me emociono.
Tá, então vamos dar uma Não, acalmada. não, tô calma. Tô Não, calma. antes da gente chegar No no Sherman. Sherman, É, eu queria saber, porque você fez dança, né? Você isso, fez balé, e isso, aí com isso tudo você juntou com a faculdade de psicologia. Como é que isso. uma coisa completou a outra? Porque, enfim, eu venho de uma família burguesa, enfim, e aonde artista é uma coisa, é a última possibilidade de trabalho, né? Então, assim, um relato pessoal ainda, assim, meu pai foi começar a me respeitar, enfim, quando meu nome começou a aparecer na televisão. Aí era, opa, peraí, então tem um negócio. E as minhas relações com os artistas e tal. Então, durante esse período, eu passei para o Teatro Municipal, e daí meu pai não deixou fazer, enfim. Então, quem não sabe, gente, no passado era assim, sabe? Hoje continua difícil ser artista, Sim, né? menos Mas, difícil. enfim, a vida cobra muito de quem escolhe a arte como profissão. Mas, enfim, então, nesse meio tempo, o que eu vou fazer academicamente e a dança, eu descobri a paixão pela psicologia e eu fiquei muito interessada em fazer um trabalho com doença mental e movimento. E aí eu fui cair no colo da Nise da Silveira. Então, a vida de encontros, né? E a Nise Uhum. foi uma pessoa assim que me mandou baixar a bola, né? Porque eu queria fazer 150 pacientes e tal. Ela falava, se você fizer com 10 e tiver bom resultado, já passou nessa vida fazendo a Já foi diferença. uma mudança, É. né? E aí eu achava isso. Eu achava que para eu poder, enfim, transitar bem com família, enfim, com status e com tudo que a gente tem que fazer na vida, eu achei que esse pé na psicologia seria interessante e a dança. Eu não conseguia me ver sem dança. Eu não me Uhum. conseguia me ver sem arte. Eu não conseguia. Era uma coisa impossível. Então, assim, a Nise me deu a Bacana. loucura, né? Me deu uma outra dimensão da universidade, me deu, enfim, eu fui trabalhar no hospital psiquiátrico com adolescentes psicóticos, que para mim tinha a ver com o corpo, né? Com as A respostas, com a expressão, né? dramaticidade. Então, assim, o meu mergulho nessas duas coisas foi em função de me ajeitar no mundo, entendendo? Como é que eu sobrevivo, assim. E no fim das contas, né, Sônia, isso daí, mas a psicologia depois foi se encaminhando em conjunto e É, chegou até na Companhia Urbana de Dança, né? Porque que é isso, o trabalho que você faz com os meninos lá das comunidades aí do Rio de isso. Janeiro, né? É, é. Mas, Que assim, já tem tudo 15 anos, né? Que abriu, que você tudo. fundou, né? Assim, a companhia também foi um outro turning point. Assim, a companhia também me fez um ser humano melhor, sabe? Assim, eu vinha de dança, de balé, dança contemporânea, as suas questões, o seu pensar, a minha fala, e o meu braço tem que ser assim, tinha temperamento, aquela que gritava no Uhum. ensaio e tal. E a relação com os meninos foi assim, ó, eu não sei o que você está falando, entendeu? Eu não consigo chegar na hora. Eu moro a 2 horas e meia daqui. Então, assim, e essa coisa que você fala, da onde vem o movimento, eu não tenho a menor ideia. Então, eu tive que, de novo, baixar minha bola, o que foi maravilhoso, e aprender a conviver literalmente com as diferenças. Porque a gente fala muito sobre isso, mas a gente não vive, né? Nem Sim. todo mundo. Então, assim, eu ralentei meu percurso, mas, ao mesmo tempo, eu alimentei minha alma e alimentei... Eu alimento eles até hoje, em todos os sentidos, entendeu? Mas o feedback deles foi sensacional. Da mesma maneira que o feedback foi me aventurando nessas coisas do Sherman, do teatro, da Malheira Pera, enfim. E eram opostos, né? Porque a gente está falando, né, de uma Com coisa certeza. sofisticada, de teatro, com patrocínio, não sei o quê, e eu catando centavos, entendendo? Para manter uma Mas, companhia de dança. mas é até interessante também, gratificante você ver o resultado da companhia, né? De ver que eles conseguiram se apresentar até no exterior, né? Os meninos que a Imagina, princípio não tinham não tinha passaporte, não tinha passaporte. não tinha entrado num avião. Não, você sabe que meu primeiro convite foi para a França, né? A gente estreou na França. Depois de 2 anos, eu recebi meu convite. Então, eu fiz turnê na França, foi bacana, mas ainda era um
pré-colonizado, sabe? Ainda era um olhar condescendente, ainda era a Companhia dos Pretos, da Sônia, sabe? Assim, aí eu ainda era diretora branca, com elenco preto. Preto pode falar, Entendi. gente, está liberado agora, é politicamente correto. Pode falar. Enfim. E aí, quando eu fui para os Estados Unidos, eu recebi um convite para dançar em Nova York. Aí foi a primeira vez que eu falei, ué, eu acho que o que eu estou fazendo é bom. Porque se eu não vou fazer uma coisa folclórica, se eu não vou para um festival de brasileiros, se eu não vou, né, disputar com samba e com a capoeira e vou para o New York City Center, vou dançar com o American Ballet Theatre, vou dançar com Alvin Ailey, porque é um festival de 20 minutos, cada companhia significativa. Então, para mim, foi muito lindo, principalmente porque eu sabia quem era Alvin Ailey. Eu sabia quem era. E os meninos não. Quer dizer, os meninos ouviram falar aqui, né? Então, você está na coxia e ver os meus ídolos, né, de certa forma, e fechar uma noite, e no dia seguinte você ter a crítica do festival ser você, então foi a primeira crítica que a gente recebeu do New York City, Ai, gente. New York Times. Obrigada. Do New York Times. E você vê que a gente é tão mal educado no sentido da falta de respeito por si, da valorização. A única festa que foi dada para as companhias foi para a gente, né? E aí, enfim, estávamos lá e tal. No meio da festa, eu tinha um agente que morava em Paris, eu já tinha gente. Porque aí eu falei assim, bom, vou virar gente grande. Se eu vou virar gente grande, eu vou ter agente, vou ter salário, vou ter... Enfim. E aí a gente está na festa e eu vejo aquela senhora loura, bem vestida e tal, de óculos com o telefone na mão, me olhando, muito emocionada. E ela fala, Sônia, você já leu a crítica? Eu falei, não. Imagina, que crítica, que New York Times, imagina. Eu saí no Globo já está bacana. Cara. E ela muito emocionada. E ela é diretora do New York City Center, entendendo? Ela é diretora daquela coisa enorme e tal. E aí ela pega a crítica é linda. E ela começa a chorar, eu começo a chorar, meu agente começa a chorar. Eu falo, gente, alguém está me vendo, entendendo? E era assim, da onde vem essa mulher? Da onde vem essa companhia? Aí a gente foi indicada a prêmio em Nova York, fui considerada lá um monte de coisa bacana. Então, aí você chega no Brasil, acha que a tua vida vai mudar? Ela não muda. Não adianta você ter sucesso lá fora, né? Não. A única coisa é que você pode incomodar ou pode fazer a pessoa ter inveja. Pois é. Então, assim, você tem uma ideia, a gente teve 2 críticas no New York Times no mesmo ano. No primeiro semestre e no segundo semestre. 2 ótimas. E era, assim, uma crítica dessas meio, assim, poderosas, sabe? Tal. E um dia ela foi querer me conhecer. Ela falou, Sônia, eu não faço isso com artista. Mas com você e tal. Eu falei, gente, e aqui no Brasil não vai me dar um patrocínio? As pessoas, vou te dizer, a mesma coisa aconteceu nessa época como aconteceu na abertura do Fantástico. Eu fiz a abertura do Fantástico, foi a única abertura fora uma abertura que teve nos Estados Unidos com negros, 100% negros, foi minha. Eu não tive um reconhecimento da cena carioca de dança. Dos amiguinhos, sabe? Dos amiguinhos, eu não tive nenhum. Para o pessoal que não sabe, a Companhia da Urbana de Dança, acho que foi a penúltima abertura, não foi? Que é quando naquele grupo está fazendo os quatro elementos. Água, fogo e ferro. Exatamente. E uma abertura indicada a prêmio, bacana, e foi linda, eu sei que foi. Aí você fala, pô, a gente postava no Facebook, assim, no Instagram, não tinha um oi. Eu falo, gente... E aí você fica nesse limite, sabe? Entre uma inveja, mas, enfim, não há por que ter, porque é resultado de trabalho, não é resultado de romance, de caso, de nada disso. É resultado de trabalho. E, ao mesmo tempo, ser reconhecido pelos pares é uma coisa ótima, né? Então, assim, a gente foi aprendendo que a carreira internacional da gente, que é bacana, é bem bacana. Eu sou meio Miss Deste, sabe assim? Aquela que o cara vai me buscar no aeroporto, tem carrão, é hilário, é hilário. Aí eu chego, o calor da porra, pega aquela vida no Brasil, não tem salário, não tem sala para ensaiar, você fala, ai meu Deus, estou ficando velhinha, quando é que isso vai mudar, entendendo? Porque não é uma forma que você quer ter por muitos anos, entendendo? Você não quer, você quer... isso não é engraçado, isso não é bacana. Mas a gente já entendeu que a gente é bacana, que o trabalho é bacana, que os garotos são maravilhosos, estão se transformando em homens lindos.
E você sabe, agora um parênteses, para quem não me conhece, são todos negros, né? É um país muito racista, muito preconceituoso. Então, eu já tive espetáculos assim lindos, que hoje eu conto com uma equipe ótima, todos no favor. Sabe assim, todos, o cachê do cara tudo parceiro, assim. E as pessoas, quando vão ver, levam a mão no peito, sabe? Você fala, ai, Sônia, como eles estão lindos. Aí você fala, que isso? Se fosse louro, bem nascido, bem criado, era, oh meu Deus, né? Tem uma coisa assim, você fala, você está transformando eles em negros. Teve uma que me falou assim, mas se eles estão se transformando em brancos? Eu falei, oi? Como assim? Não, você escuta coisas... Eles estão se transformando estão se formando em profissionais, não Exato, transformando em nada a nada. ver. Não tem nada a ver com cor de pele, entendeu? Não tem nada a ver com background, enfim, imagina. Financeiro, são artistas bacanas, enfim. Então, esses dois encontros, tanto Evita como a companhia, como a Manchete também, esses dois encontros me fizeram pessoa melhor. E só falando um pouquinho mais sobre você, para o pessoal saber, né? Você também teve a oportunidade de dançar, entre outros grandes mestres, com o grande Lenny Dale, não foi? Dancei, menino. Você sabe que eu fui morar em Curitiba, fui fazer a escola do Guaíra, sabe? E assim, magra, jovem, sei lá, eu tinha umas coisas lá. E eu era boa no truque, sabe? Assim, eu tinha perna, tinha pé, girava, mas eu sabia Como fazer? E aí eu fui fazer o curso do Lenny, eu me lembro até hoje, cara, eu estava de roxo batata, toda de roxo batata. E eu estou fazendo aula do Lenny, aquela coisa assim, e de repente ele chega no meu ouvido e fala assim, mulher, o que você está fazendo? Darling, o que você está fazendo aqui em Curitiba? Você tem que ir embora para o Rio. Eu falei, eu vim me formar. Não, você vai embora comigo. Menino, não é que eu vim com ele de volta. Cheguei aqui, não tinha nada. Não tinha companhia, não tinha trabalho, não tinha nada. Daí eu fui parar na escola da Marli Tavares, aí virei assistente, dei aula e tal. Mas o Lenny foi uma coisa assim, eu falei, gente... E são dois profissionais assim que fizeram muito menos que eles poderiam. Tanto a Marli Tavares como o Lenny Dale, sabe? Assim, o potencial do Lenny, por mais que ele tenha sido revolucionário, era de muito mais. Muito mais. A Marli Tavares também, ela é uma coisa assim... Enfim, então o Lenny... A relação foi essa. Eu vi, enfim, acabei fazendo comercial com eles. Tinha uma coisa de comercial em dança nessa época, nos anos 80, né? A gente fazia muita coisa. Comercial da Caixa, comercial de não sei o quê, comercial de cabelo. Você utilizava muito dessa parte dos musicais na nossa televisão. Muita dança. Então, eu vim com o Lenny nisso, mas o meu achado com o Lenny foi, mulher, Darling, o que você está fazendo aqui? E eu adoro Curitiba, né? Como se Curitiba fosse uma coisa assim, interiorana e tal. Eu falei, é a cidade modelo do Rio de Janeiro. Eu estou super bem na fita aqui. Estou super... Mas o Lenny foi importante também. Então tá. Sônia, então, como é que você passa dessa parte da dança e você vai para o teatro e com isso você acaba chegando na assistente de direção do Maurício Sherman? Eu, quando vim de Curitiba, porque eu vim, né? Em algum momento se abriu uma audição para a TV Globo. Aí eu voltei para a universidade aqui, para fazer o último ano da universidade, porque eu levei minha universidade para Curitiba, né, os últimos anos e tal. Voltei para cá e procurava emprego, dava aula e tal. Em algum momento tinha essa audição no corpo de baile da TV Globo, coisa que eu jamais pensei que eu fosse fazer. E aí, quando eu cheguei lá, assim, bem tecnicamente, muito magra e tal, me apelidaram de Gisele. Enfim, fiz a audição, passei. Por causa do balé, né? Balé da TV Globo, E nessa história da balé da TV Globo... Não, Gisele é por causa do balé, né? O balé Gisele. Sim, não, Gisele é por causa do balé. Porque era super clássica. Eu voltei com aquela coisa assim, sabe? Andando de pezinho aberto e tal. E aí, durante essa história da TV Globo, eu voltei para a universidade e estava começando a escolher meu tema, meu assunto para o mestrado e tal. E eu estudava. Eu sou muito curiosa. Então, em vez de ficar no camarim com aquela coisa, não sei o quê, parará, meu cabelo, minha roupa, eu me arrumava inteira e levava meus livros para o palco. Então, assim, o Jô Soares passava, falava, uma bailarina que lê, não sei o quê, tal. Tinha sempre um comentário. Um dia, ele sentou do meu lado e falou assim, Sônia, você lê partitura? Eu falei, leio. Eu toco piano e tal.
Não, porque eu tenho um grande amigo que se chama Maurício Sherman, e o Maurício está procurando uma assistente, porque ele vai dirigir um musical chamado Evita. E eu queria que você... Eu sugeri você. Eu falei, tá. Não tinha Google, né? Mas minha mãe era apaixonada pelo Maurício Sherman, enfim, aí eu fiz lá minha pesquisa. Eu nunca mais vou esquecer isso. Era na TV Brasil ali, né? Onde era TVE. E daí eu fui, isso é 82, né? 80 e alguma coisa, né? Porque 83 vocês estreiam. E aí eu vou ter uma reunião com ele no corredor, aí ele faz aquele comentário meio machista, né? Mulher bonita e tal. Depois que ele falou, você fala inglês? Fala. Você não sei o que? Fala. Você dança melhor que fulana? Eu falei, olha, eu não sei... E assim, eu, arrogante, né? Assim, jovem, boba. Aí você fala, não sei por que eu tenho que dançar melhor que fulana se eu vou fazer sua assistência, não sei o quê. Mas, enfim. No meio da entrevista, ele fala assim, e você serve café? Eu falei, como? Ele falou, você faz café? Você serve café para as pessoas? Eu falei, não. Ele, não. Eu falei, não. Bom, beleza. Me deu o trabalho. Tivemos uma reunião com o elenco inteiro. Aí tá aquela mesa enorme, Cláudia, Strass, não sei o quê, parará. A mesa inteira, a gente lendo o texto, os ingleses, que a conversa com os ingleses também é bem legal, quando eu vou conhecê-los. E aí, naquela mesa enorme de leitura de texto, ele fala, peraí, alguém quer um café? E aí, não, sei lá, 47 pessoas, né? Ele fala, Sônia, você se incomoda? Eu falava, gente do céu. Eu entendi tudo depois, né? Hoje, quando eu faço entrevista para assistente meu, eu pergunto, você serve café? Porque se você tem isso bem trabalhado, né? Nada te importa mais. E hoje eu pergunto, quem quer um café? Quem quer um café? Mas a minha audição com ele foi essa, você serve café? Eu falei, não sei, posso... Aí aprendi a fazer café, enfim, aprendi tudo, né? E aí eu comecei a trabalhar... Então, essa foi minha, assim, foi Jô Soares me apresentando a ele, e ele correndo esse risco, né? Porque eu não tinha feito nada muito significativo na vida. Não era assim, opa, nada famoso e tal. E fiz com o Maurício tudo, né? E a minha primeira, logo depois dessa minha entrevista com ele, eu fui conhecer a equipe inglesa. Me lembro nitidamente. Assim, todos jovens, tinham dois senhores, tinha o Paul Klee, eu acho. E o Paul era muito assim, tudo meio rígido. E eles abriam aquele mapa, né? Que era uma coisa assim. Então, eu comecei como controller, onde as deixas são dadas no ouvido, e você vai mudando o cenário e tudo, né? Mas, enfim. E aí a gente ficou uma temporada assim, de muitas reuniões, vai para Londres, vem para cá, e eu ali com o Sherman, mas já estava. E aí, uma vez, eu estou com os ingleses e a mala deles abre. E aí caiu um CD, Klaus Nomi. Klaus Nomi era um cantor, era um David Bowie alemão, que cantava ópera. Eu adorava o Klaus Nomi. Quando eu vi o Klaus Nomi, eu falei, olha, Klaus Nomi... E parece que gostar do Klaus Nomi tinha um carimbo de uma loucura ali, entendeu? Tinha... Você gosta dele? Eu falei, eu adoro, eu também. Mudou tudo. Mudou a relação, deu uma relaxada nas coisas. E eles, enfim, super sérios, né? Super metódicos, super... Você congelou, você sabe disso, né? Para mim, você que está congelando, está congelado. Eu consigo ouvir sua voz. Para o pessoal que está o pessoal que está aí consegue tá conseguindo ver, está conseguindo ouvir, pronto, voltou. Tá. Aí caiu o CD lá do Klaus Nomi, do cantor. E aí quando eu falei, olha, eu adoro o Klaus Nomi, ele falou, a gente também. Aí foi, assim... Aí pergunta, aí você fuma maconha, você bebe. Eu falei, gente, um CD do Klaus Nomi não faz. Eu só gosto. Bom, enfim. E aí foi a primeira vez que eu me encontrei, logo na mesma época, me encontrei com Cláudia, né? O César foi escolhido, as audições foram feitas para Amante de Perón, e aí apareceu o Mauro Mendonça, enfim, né? Então a gente começou já a ir para o teatro e fazer. O Maurício tinha o Nicola, que era um rapaz que estava com ele há muitos anos. O Nicola fazia produção e direção de palco. E aí
foi audição de bailarinos, aí trouxeram um coreógrafo mexicano. Viu que memória boa? Deixa eu só fazer uma pausa, até mesmo para situar o pessoal que tá ouvindo. Tá. Quem era o produtor? Era o Vitor Berbara, que foi o que trouxe o primeiro musical internacional da Broadway para cá, que foi o My Fair Lady, em 1962, com Bibi Ferreira. Ele estava no México, ele fez a montagem do Evita no México com uma atriz argentina, né? Tem essas informações na matéria que eu fiz. Ele fez essa montagem, aí ele decide trazer a montagem aqui para o Brasil, né? Trabalha junto com o Sherman, e aí começa todo esse processo que a Sônia está falando. Então, isso daí é só para citar vocês que estão assistindo a conversa. E tem uma coisa muito, muito boa nisso, assim, que o Maurício mudou o final de Evita, né? Foi o único lugar do mundo... Foi permitido, né? E muito em função da nossa relação com os ingleses. Eu falei, tá vendo, Maurício? Nada como Claudomir cair da bolsa de um inglês. Mas são aquelas coincidências da vida que você não entende o porquê no momento, mas depois você consegue ver que foi um positivo. Parece que só só os especiaizinhos conheciam esse cantor, sabe? Era aquela coisa meio underground, não sei o quê, mas cantava divinamente e tal. E aí, quando o Maurício resolveu mudar, o Berbara enlouqueceu. Sim. Aí ele falou assim, não vai funcionar aqui. O brasileiro não gosta de final trágico. A gente tem que deixar eles saírem. Você sabe que ele me ajudou em 2 peças minhas que foram premiadas. E uma delas, quando eu terminava com os meninos caindo no chão. Assim. Era uma batalha dentro de uma viela de uma favela e tal. E eu terminava um pouco dramática. Assim. Ele falou, Sônia, põe uma bola de futebol nisso aí. Eu falei, como assim? Ele falou, dá uma esperança. Porque, enfim, a bola de futebol é a primeira coisa que eu penso. Eu podia pensar numa universidade, numa bolsa, mas plasticamente que você vai conseguir. Dá esperança, cara. Não termina uma peça... Então, assim, ele vem com isso desde Evita, sabe? Você sabe, né? Fica aqui, o povo fica aqui, fica olhando para lá e tal, e ela morre, né? E quando termina com a morte dela. E o Maurício volta com couro, né? E aí tem Não Chore por Mim, Argentina. E tem um lamento que ela passeia pelo... Porque estava até perguntando como era o final alterado. A primeiro, o original, ela só morria e acabava a peça. Depois ela começa a circular e fazer a última fala dela, né? Como espírito. Exatamente. E aí, assim, quem não viu, né? Assim, tem essa história do povo, o figurino era no marrom, no bege, era um figurino, enfim, argentino, né? Escuro. E o povo olhava para cima, tinha o Che Guevara, que era os trajes e tal, e aí tinha o caixão e ficava ali. Então o público saía com o caixão em cena. Maurício, essa minha não termina com o caixão em cena. Aí o Berbara... Eu me lembro do Berbara muito zangado, assim, sabe? Batendo porta. E Maurício, aquela calma aquariana dele. Aí convenceu e liberaram, enfim, maravilhoso. Então, para o pessoal que perguntou, para o Igor, é aquela coisa, o que antes só terminava, morreu, termina, apaga a luz, nesse não, ela tem ainda, né, a conversa final com o público, né? Que ela passeia. Que é a música dela, né? A música do final. E aí muda a luz, muda tudo, né? Sim, também, né? E só Maurício, desculpa, Maurício falava uma coisa assim, você tem que fazer as pessoas saírem cantalorando do teatro, tá vendo? Seja que música for. Se for... E ainda mais que é uma peça que surgiu com base no lançamento de um álbum, né? Era um álbum conceito que depois foi transformado em musical. Então, você está privilegiando a música, né? Não, e o Maurício sempre falava isso. Não, porque nem todo mundo sai de um espetáculo de dança. Quer dizer, ninguém sai de espetáculo dançando. Você sai com vontade de dançar. Você sai com a alma iluminada, mas você não sai, né? E quando você tem um teatro musical, né, e musicado, é ótimo quando você sai cantando, né? Essa é uma das diferenças de show de música para dança, né? O artista... Você sai cantando, você sai fazendo aquilo que o artista está fazendo em cena. A dança, eu tenho uma peça que chama Na Pista, que é uma festa. E as pessoas falam, eu adoro essa peça, eu saio com vontade de dançar.
mas não dança no teatro, não dança aquilo que eu estou dançando. Com a música, por exemplo, Evita, então, que a trilha era genial, né? A trilha era espetacular. Que passeava por vários ritmos, né? Você tinha vários ritmos pro Evita, né? Então dava Exatamente. alguma canção iria pegar em você, né? Exatamente. E assim, Não Chore por Mim, Argentina era um clássico, né? Você fica, Sim. né? E tanto que sexta a gente vai conversar com a Cláudia, né? Vai ser Aí ótimo, que ela vai falar com sobre isso. certeza foi. Que nem alguns cantores que tem a música que fica marcada, né? Eu já cheguei a ver a Cláudia em várias outras shows, essas coisas, e Não Chores por Mim, Argentina é uma música que ela tem que cantar sempre, faz parte do repertório, né? Mas você sabe uma coisa? A Cláudia né? Mas ela era espetacular. A Cláudia cantava, se a gente morasse, se a gente fosse nos Estados Unidos, se a gente fosse, né, num lugar de Reconhecimento e de de entretenimento. reconhecimento, a gente nunca entendeu assim como ela ficou ali circulando, né, num próprio ambiente, tal. Porque o poder musical da Cláudia, a qualidade de voz, é coisa impressionante, impressionante. Valente, na pista a gente sai com a alma dançando, né? É um dos intuitos do teatro e da dança, né? Da arte, fazer com que Exatamente. a alma entre no espetáculo. Você sabe uma coisa? Eu nunca fui muito tiete, assim, de artistas e tal. Mas a Cláudia impressionava o Sherman e me impressionava. Assim como uma vez eu tive uma conversa com Marília Pêra na escada do musical que a gente fez com ela. E eu conversando, a gente conversando na escada e tal, né? Que eu era assistente do Sherman ali e tal. E eu coreografei algumas coisas da peça, eu, Carlinhos de Jesus. E aí ela fala comigo, ela falou, não, está conversando comigo aqui, tá, não sei o que, aí o Sherman chama ela. Ela vira e fala, Maurício fala, a gente vai começar quando você volta transtornada dos Estados Unidos e tal. Ela fala, ok. Mas quando ela vira para descer, eu me lembrava da Cláudia diariamente. Quando ela via, ela era o rosto envelheceu, as rugas surgiram. Tal. A Cláudia era assim também. A voz virava uma outra coisa quando ela ia falar com o povo, né, e tal, que é muito mais do que o artista, que é muito mais do que a qualidade vocal, que é muito mais da extensão vocal. É a loucura, né, da alma do artista, né? Com certeza. Transformando Porque ali no palco todo dia. a Cláudia foi até uma indicação do Maurício, né? Do Sherman. Foi. Ele que trouxe ela para fazer o teste junto com o Vitor, né? Que a princípio ele queria pegar a artista argentina que tinha feito lá no México. A gente não pode falar isso, mas ele não queria. O Maurício... E o Maurício... Você sabe uma coisa? O Sherman insistia em umas coisas que você ficava... sabe? Por Ele quê? fala... E ele... Intuição. E daqui a pouco você fala, não é que é? Sabe assim? Você tem toda a razão, odeio você, entendendo assim? Não é que é? E ela foi isso, né? Porque ela tinha tido um sucesso ali. Na Jovem Guarda. E tal, e ficou meio por ali. Então, quando a mesma coisa com o Strasser, né? Porque a gente não sabia que o Strasser cantava tão bem. A gente não sabia que o Strasser ia se movimentar daquela maneira e ganhar o palco e virar como o Mauro Mendonça também. Entendeu? O Mauro virou ali um dó de peito. Um Juan Perón de qualidade. Exatamente. Ela foi muito bom. Se trabalhou muito, viu? Só tinha folga na segunda-feira. Fala para o pessoal que está assistindo agora ou que vai assistir depois, quantas sessões que eram? Que vocês trabalhavam de que dia da semana? De terça a domingo. Terça a domingo, né? Terça a domingo. Eu acho que no final de semana, não me lembro mais, mas acho que no final de semana, depois de muito sucesso, a gente começou a fazer 2 por dia, seja sábado e domingo. E aí foi a primeira vez que o Maurício negociou o substituto. Então, a Amante de Perón tinha uma substituta, o Strasser foi ter na matinê, à noite, Maurício não abria mão, e a Cláudia, eu acho que foi a Márcia Cabral.
A Márcia Cabral fez eu não encontrei o nome dela. Eu encontrei que a mas Silvia Massari e a Vera Santo Mello faziam a Silvia Massari, amante, né? a Silvia Massari. Mas, assim, mas de qualquer maneira, não fofocando, assim, esse elenco era tão vaidoso da conquista que, assim, Que não saía. não queria substituto por nada. Maurício falava, não, tem que poupar a sua voz. Eu fico em casa, eu não falo, eu chegava com cachecol, falando coisa chata e tal, mas eu não abro mão para substituta. Era muito bom, cara. E para o pessoal que conhece o Rio de Janeiro, era no Teatro João Caetano, que é um teatro grande, né? Onde os grandes musicais dos anos 60 começaram, foram lá. Ou seja, você tinha que ter um registro vocal, porque o microfone daqui da cabeça não existia, né? Não existia, daqui no chão. E assim, Maurício sentava, eu lembro que tinha essa coisa do controle, né? Sentava atrás e tinha que projetar, e tinha que chegar lá. São 1.000 e poucos lugares do Teatro João Caetano. E o Teatro João Caetano é significativo até hoje, né? Ele não deixou de ser. Mas eu lembro assim, a gente lotava o teatro na terça e ia até domingo, entendeu? E bem, eu me lembro que na segunda-feira, eu e os três, a gente saía, mesmo assim, a gente saía na segunda-feira. O elenco saía na segunda-feira. E eu era folga, né? Era uma coisa, assim, né? Porque, enfim, é um espetáculo muito bom. E eu me lembro, assim, a Cláudia tem um ego super bonito, sabe? Não tinha essa coisa de... Não tinha essa coisa de celebridade. Não era estrela, né? Que eu sou estrela e tenho que ficar distante. Tinha o camarim dela, porque tinha os trajetinhos dele e tal. Mas era bom de trabalhar, sabe? É um elenco dos bailarinos sensacionais. Depois o Sherman foi para o Scala, ele levou quase todo mundo do Scala. Assim. Era um elenco maravilhoso, e pessoas até com físicos diferentes, sabe? Assim, mais largas, um pouco mais gordas do que o normal e tal. O mexicano lidou super bem com isso também, porque o Maurício achava que povo que é povo, tem cortes, tem cores, tem tamanho. E maravilhoso. Porque normalmente esses musicais em outros lugares do mundo vêm na forma, né? Com certeza. O Igor perguntou, o Teatro João Caetano é aquele que fica na Praça Tiradentes, no Rio de Janeiro, que continua. Se eu não estou enganado, foi um dos primeiros teatros do Rio de Janeiro, né, a ser construído. Tinha um outro nome depois que vira João Caetano, que foi bem importante do teatro carioca, do teatro do Rio de Janeiro. E Sônia, me explica por quê? Que eu estava procurando, e no programa aparece bailarinos e cantores. É porque naquela época não tinha aquela formação para o ator fazer, cantar, dançar e representar. Então, por isso que o Sherman pegou tanto bailarino quanto cantor. Tanto que essas pessoas, que eu sei meio por nome, né? Ele pegou a ópera, o Teatro Municipal, muita gente, os músicos do Teatro Municipal fizeram audição, e Maurício queria homens, né, que viessem com essa potência da ópera, né, mais gordos, ou enfim, com corpos mais avantajados e tal. E depois, essa geração que fez Evita foi talvez uma das primeiras gerações que começou a fazer aula de canto para dança, entendeu? Então, assim, Evita, mais do que a Chorus Line, porque eu fiz audição para Chorus Line. Então, se você ia na audição, você via... Engraçado, assim, eu fazia audição escondida do Sherman, porque a audição era em São Paulo. Então, eu saí foi nessa época, né? Do mês passado eu conversei sobre o Chorus Line. Conversei com 9 e mais a filha, a Luciana Clark, filha do Walter Clark. Os 10 deram um depoimento. E eu acabei terminando, assim, não terminando a audição, porque eu fiquei eu e Cláudia Raia. Na primeira grande batimão da Cláudia Raia, eu falei, deixa eu voltar para minha assistente de direção. Obrigado, adeus. Eu faço isso muito bem lá naquela Evita, deixa eu voltar para lá com essa perna aqui, eu juro por Deus. Pô, oi! Que é menina, né? Tinha 16 anos. Tinha 16 anos, 17. E aí o Maurício falava, mas você está sendo escondido? Eu falei, eu pegava uma ponte aérea. Mas, enfim. Mas foi Então, eu me lembro da audição de Chorus Line, eram vozes pequenas, sabe? Não tinha
puta, cantoras, sabe? Assim, as pessoas falam Uhum. meio... Gente, quem está me escutando falar isso é verdade, tá, Corosline? A gente sabe disso. Não tinha. Inclusive, assim, a audição vocal, ela era relaxada, sabe? Não era aquela pressão que a gente vê em musical americano, por exemplo, entendeu? Que você vê, né? E aí eu percebi que muita gente que saiu de Evita, depois eu acabei vendo, por exemplo, a Sheila Matos, que nos acompanhou numa Sim, série de musicais, que a Sheila continua dançava. até agora. A Sheila dançava. E aí, Era ali só a gente bailarina, começou... né? Exatamente, era só bailarina. Ali o Sherman descobriu que ela cantava. Aí, Maurício, ela assim, não, eu não canto, que a gente tinha essa coisa, não, eu não canto, não, eu não faço. Eu falei, como assim você não faz? Uma mulher desse tamanho, bonita, amor, né? E aí o Uhum. Maurício incentivava a fazer Ao aula, né? desenvolvimento, ao aprendizado, né? E Do tinha estudo. a Vera Cantimelo, né? Nossa Senhora. Tá, Com eu te falei que sobrenome, eu... né? O sobrenome mais adequado impossível. Uma cantora Exatamente. maravilhosa. Maravilhosa. E ela fazia a preparação vocal, né? E ela ia dizendo para o Sherman, não, fulana, Beltrana, não sei o quê, e a gente chamava, e Maurício incentivava e tal. E se transformaram em atrizes bailarinas e cantoras de Genial. vários musicais depois disso, né? É. Foi E, maravilhoso. e vem cá, vocês ficaram, porque essa informação eu não consegui. Qual foi a duração do musical lá no Rio de Janeiro? Por quanto tempo vocês ficaram? Não sei, não me lembro também. 2 anos? Não sei, não me lembro. Eu não sei, porque aí tem um hiato que vocês só retornam em 86 em São Paulo, no Palace. São Paulo eu já não fui. São Paulo eu já estava na Manchete e fiquei lá. Então, o que você tem de data? Eu sei que não é Ah, data, porque outro dia eu achei uma foto não, minha, ah, super magra, com uma calça listrada, assim, na plateia do João Caetano, com a perninha assim, escrita, Evita, me aguarde, sabe? Essas coisas assim e tal. ah, E aí eu me lembro que era ali, anos 80, 82, não sei o que e tal. E aí, depois, o Maurício fez escala, eu fui para escala e fiquei na Manchete. Então, esses anos outros eu não me lembro. mas passou o quê? Ficou um ano em cartaz? Mas, No mas, Rio? Mais mas. de um ano. Porque Porque depois foi a em Cláudia 83, sai, vocês de- começam. depois os substitutos acabam tomando o primeiro lugar, enfim, aí a coisa vai ficando morna, né? Um pouco. Porque aí eu sei que para São Paulo, que foi onde eu assisti, que foi na antiga casa de show no Palace, né? Aí já não era nem o Carlos Augusto Strasser, Não, já era o Elimar Santos. exatamente. Exatamente. Que fez bem, mas o Strauss era genial. Era genial. Sim, é mais uma memória das nossas artes, que vocês têm Exatamente. que saber quem foi Carlos Augusto Strasser, que foi um excelente ator que a gente teve Agora é assim, né? na Guga nossa aí, cultura. gente, que agora dá, né? Guga aí. Aí ele Sim. era coisa, ele era Mas mesmo assim meigo, é ele difícil. era doce, ele era bom ator. A Cláudia vai falar sobre isso. Ele era atencioso, aquele de beijava a mão, pegava a Cláudia no camarim, sabe? Porque o Mauro Mendonça ele já saía no personagem. Ele já saía Ah, tá. aqui. Na hora que ele saía Altivo. na hora que ele saía do camarim, não tinha. Eu me lembro nítido assim, ele andando devagar, sabe? E o pé começava a Foi como pegou. pesar. É, o Carlos não, o Carlos ainda era, o Carlos Strasser pegava a mão da Cláudia e só acontecia no palco, né? O Mauro não, o Mauro já vinha pisando em quem ficasse na frente dele até ele chegar na coxia. O Mauro era grande, né? Então a figura É ia grande, cortando e abrindo espaço. eu me lembro nisso ele andando naquele camarim assim, vai, Sônia, não sei o que, mas meio robô, sabe? Assim. E o Carlos, não, e a Cláudia fazia vocalize ali, né? No camarim, depois vinha para a coxia, enfim. Essas maravilhas, né? De quem viveu, viveu, né? Ah, com certeza. E depois que você falou agora da Manchete, mas da Manchete você só ficou na televisão, né? Você não foi para o teatro Não, fiquei na que TV. era o Teatro Manchete, né? Eu fiquei assistente do Sherman, comecei a dirigir musical, que foi também assim. O Sherman tinha essa coisa, né?
Eu me lembro nisso, Ele, eu fiz um ele vídeo. trabalhava em tudo, né? Tanto na Não, TV mas quanto no mesmo assim, teatro. no meu caso, né, como os outros casos também, assim, eu lembro que tinha o Roberto Narc, que depois virou diretor da TV Globo, o Naira da Câmara, sabe, assim, e a gente resolvia, chegava lá, a gente resolveu fazer um musical, não sei o que, tinha o Baracademia, né, foi Sim. um trabalho muito legal e tal, e ele deixava a gente fazer, não podia dar errado, sabe, assim, mas ele deixava, aí ele sempre falava assim, se cerca de uma boa equipe, porque se você tem uma boa equipe, né? Eu lembro que às vezes eu falava assim, eu estou insegura. Ele falou, você está insegura? Você sai gritando naquele estúdio ou você confia? Eu falei, pô, não vou sair gritando naquele estúdio. Então eu resolvi confiar. Então ele foi muito responsável, sabe, assim. Mas aí eu fui para a Machado como coreógrafo, que o Luiz Arrieta foi o que começou. O Arrieta começou e o Arrieta literalmente não aguentou o pique de TV, porque precisa ter estômago mesmo. Mas ele me deixou um corpo de baile maravilhoso. Então, eu cheguei ali meio ainda patinando, muito jovem, né? Muito ainda. E fiquei lá uns anos e depois virei diretora de... Não era videoclipe, mas era musical. Enfim. E aí o Evita foi. Eu já era ensaiadora do Scala. E aí foi a primeira Que o vez que eu Scala, fiz para um... o pessoal que não sabe, era uma casa de show do Rio de Janeiro, né, que Exatamente. apresentava Um show de 150 era só pessoas. shows e também Show tinha de... shows musicais, mas tinham shows, né, de dança, tipo esses que a gente encontra na Broadway, né? Em Las Exatamente. Vegas. Em Las Exatamente, Vegas. exatamente, exatamente. Eram 150 pessoas. E vários cantores de Evita Foram para lá. foram para lá. E aí foi a minha primeira experiência também, né? Enfim, com essa coisa de atores, bailarinos e sambistas e não sei o quê, porque é um outro universo também, é uma outra fala, né? Uma outra conversa. E também era... E a escala era de segunda a segunda, rapaziada. Segunda a E segunda. era para qual a quantidade de pessoas que a casa Ai, recebia? Era bem grande também, né? era E 3.000, ficava, eu ficava acho. cheio. É. E foi assim, e foi um espetáculo maravilhoso, porque vinha assim, veio o Roberto De Niro assistir, veio o coreógrafo de Cats, veio assim, eu agora não me lembro não, mas eu me lembro que quando vinha a lista dos tops, era assim, só mega, entendeu? Porque o Maurício trabalhava muito bem, né? Mesmo que você falasse, meio cafona, não era. O Maurício tinha uma equipe ótima, entendeu? O figurino era maravilhoso, não sei o que era maravilhoso, era orquestra ao vivo, era o coro do Teatro Municipal cantando, enfim. Claro que a gente era de segunda a segunda, a gente começava às 11 da noite, mas era de segunda a segunda. Você tinha era uma trazer a influência dos antigos shows dos cassinos que a gente tinha, né? O Cassino da Exatamente. Urca, de Tinha Petrópolis, do elevador, Quitandinho. aquela coisa de palco elevador, subir um Rolls Royce, imagina. Plumas. Mas, enfim. E Sônia, deixa eu só Normalmente, né? perguntar mais uma coisa do Evita. Porque a gente está falando, né, de uma época em que tinha essas dificuldades, né, tanto tecnológicas quanto também dos nossos atores, né, que a gente já falou que tinha os cantores e os bailarinos. E como é que foi a reação da produção desses ingleses quando viram os nossos profissionais? O que eles acharam da qualidade artística dos nossos atores, cantores e bailarinos? Você sabe uma coisa? O Maurício Sherman tinha esse talento, né? O Maurício era, mesmo aquela coisa aquariana, calma, o Maurício era muito talentoso e muito sério. E Maurício não perdoava muito erro. Não tinha, cheguei atrasada. Sabe, assim, eu lembro isso também, Nisso. Eu estava no palco com o roteiro e ele me fala assim, que horas que Evita não sei o que lá? E aí eu falo, peraí, Maurício, ele falou, vai abrir? Eu com Sim, um script, né? Uhum. Você vai abrir? Eu falei, vou. Não sabe de cor tudo? Você chegava em casa, querido, entendeu? No dia seguinte você fala, bom, Evita usava, quando ela conheceu o Perón, ela usava, calçava 34, não sei o que. Então, assim, era só uma cabeça, sabe? Ué, você não sabe? E aí meu olho sangrava, né? Mas era isso. Então, voltando, os ingleses entenderam na primeira reunião com ele, e quando ele apresentou a equipe, eu, não sei o quê, enfim, que era o Nicola e tal, não tinha erro, sabe? Assim? E aí a Cláudia começou a cantar, não tinha erro.
o Perón começou a... Não tinha erro, entendendo? Assim, então, os elencos do Sherman, né? Até mesmo na televisão, você vê a quantidade de gente que ele lançou, né? De Xuxa até, enfim. É isso, vai dar. Agora, para dar certo, é isso, isso, É isso. ensaio. Então, assim, se você vai me assistir, vai fazer a direção assistente e tal, como é que você vai abrir para ler? Eu lembro, a gente estava no cinema, eu e o Sherman no cinema, e ele fala assim, esqueci de deixar isso, não sei o que lá para o Nicola. E aí ele fala, me lembra disso. Eu falei, Maurício, a gente está no cinema, anota. Eu pegava, mas eu lembrei. mas ele me amava, viu, gente? Mas me fez uma profissional muito legal, entendeu? Era o que eu ia falar, né? Que ele não fez por mal, ele fez para um crescimento pessoal, né? Era dele. Mesmo na TV, assim, quando ele morreu, no velório, no enterro, assim, tinha muita gente, né? E aí, na hora que ele foi cremado, na hora que começou o caixão aí, foi uma... Eu lembro que os atores do Zorra gritando, valeu, Sherman, valeu e tal. Eu falei, cara, valeu, entendendo? Porque por mais que você, não sei o quê, tem uma piada ali, meio isso, meio aquilo, tem lá suas dificuldades e tal, mas, cara, todo mundo cresceu com ele, né? Enfim, a Cláudia há de falar sobre isso também. Então, os ingleses não tiveram o que falar. E vou te dizer mais, o Berbara foi um ótimo produtor, porque a gente tinha exatamente com os ingleses, primeiro que não tinha conversa, né? Era exatamente igual. E você vê, nós éramos uma equipe tão talentosa, gente, eu tinha 20 anos, sei lá, 18, imagina. Mas quem é que pega uma assistente com 18? Não pega, né? Enfim, pega no sentido profissional, tá, gente? A coisa era tão violentamente correta que os ingleses viraram assim, não, trocar cartão. Durante anos eu recebia mensagem de Feliz Natal, Ano Novo, não sei o quê. Sabe, assim, os caras deram uma relaxada que foi uma coisa impressionante, porque não havia lugar. Não havia, né? Pode haver. Um teatro de 1.000 e poucos lugares, um investimento absurdo, né? Então, o Berbara fez exatamente como acontecia nos teatros ingleses, entendendo? Isso é raríssimo num teatro, acho que o João Caetano é estadual, né? É estadual. Depois que eu fui fazer Marília Pêra, anos depois, várias vezes a gente não conseguiu fazer sessão porque estava inundado. Entendeu? Você trabalha em lugares assim, mas o Berbara reformou o teatro. Entendeu? Assim. Então, eu me lembro que foi uma alegria dos ingleses. Eles voltaram várias vezes para assistir, e ao ponto de permitir que Maurício mudasse o final, né? E eu vou perguntar na sexta-feira para ela, mas qual que foi a reação deles perante a Cláudia? Como eles avaliaram ela? Maravilhosa. Nunca mais se falou da mexicana. Nunca mais se falou de outro cantor. Não, e pelo que eu li, diz que eles falaram que foi a melhor intérprete de Evita até então. Exatamente. Ela, enfim, não sei se vocês conhecem a Cláudia, mas a Cláudia fez um sucesso muito relativo ali, né? Mas a Cláudia chegava no teatro, como a Marília Pêra, cara. A Cláudia chegava no teatro, você acertava o relógio, entendendo? Por ela, né? E aí tinha a história do cabelo e a peruca e isso, e ela ia se transformando. E quando ela começava o aquecimento de voz, a partir dali era só alegria. Eu não tinha um petit, não tinha absolutamente nada, entendeu? E foi isso mesmo que você falou. Ela foi considerada a melhor Evita de todos os tempos até então, entendeu? E me fala uma coisa, como é que foi a primeira vez que vocês a viram caracterizada e que ela foi para o palco? Maurício mudou umas coisas. Com a roupa de baile. Maurício mudou umas coisas. Entendeu? Mas estou te falando, o figurino foi a Lulu, eu acho que fez. É impecável. Veio exatamente igual, entendeu? Então, assim, quando a Cláudia surgiu, e a Cláudia queria muito esse papel. Então, quando você deseja muito, e aí você mistura o desejo com a necessidade, é o maior ingrediente que tem, né? Quer dizer, a necessidade no sentido do eu vou dar certo, eu vou fazer isso acontecer. E a gente, de novo, não tinha dimensão do tamanho que era esse espetáculo, né? Então, quando você vai para os Estados Unidos, quando você vai para Londres, aí você passa... Mesmo eu, assim, durante muito tempo, eu tinha
enfim, eu sou do tempo que a gente andava com book, né, e tal. Metade do meu book era Evita, entendendo? Porque era muito bom. E foi muito sério montar Evita, sabe? Assim, foi muito sério. Essa coisa do controller, você construiu umas caixinhas na plateia. Daí você fica com o fone. Né? Eu ficava com fone, o Chama ficava com fone e o diretor do Paulo ficava com fone. Então, e a gente ficava com roteiro, com script, tudo montado, assim, deixa não sei o quê, deixa... A gente ensaiou meses. Essa situação, mas a gente não ensaiava com os atores, nem com o bailão, a gente ensaiava. A técnica ensaiou, sem ninguém. Depois a técnica ensaiou com as deixas. Com os atores ali de tênis, sandália havaiana. Depois começaram os ensaios. Mas enquanto eu, o Sherman e o Nicole... Depois o Sherman não vai mais, né? Ele tem um momento que ele não vai mais, tal, eu fico no lugar dele. Mas, assim, aqueles sinais, aquele ok... Porque a cortina que sobe, que desce, depende de você, apesar de ter o técnico ali do Teatro São Caetano e tal. Mas eu me lembro disso. A gente ensaiou meses antes de falar ok. Não, tipo assim, agora você tá bacana, então vamos chamar a Cláudia. Entendeu? Porque eu posso trabalhar qualquer coisa, entendeu? Se você não estiver super focado, né? Claro que agora as coisas mudaram, não? Enfim, tudo digitalizado, não sei o quê, mas todo mundo era responsável pela sua parte. E quando isso acontece, está todo mundo, né, nesse desejo de dar certo. É muito bom. Adorei essa coisa de ter me achado. Sônia, olha, eu agradeço, foi um prazer muito grande poder ouvir suas histórias. Tem aqui, o Jorge Rosa está mandando saludos para você. E foi assim, uma surpresa, porque eu peguei o programa e falei, eu preciso encontrar as pessoas. Infelizmente, muitos já se foram para o outro plano. Aí, quando eu vi seu nome, eu falei, deixa eu procurar. Para o pessoal que não conhece, Sônia da Companhia Urbana de Dança, procurem, conheçam o trabalho, se puderem, daqui a pouco assistam, né? Já está há 15 anos trabalhando com esses meninos das comunidades do Rio de Janeiro. E aí, quando eu encontrei você, eu falei, deixa eu mandar mensagem, seja o que Deus quiser. E conseguimos... Respondi imediatamente, né? Oba! Sim. Top! E eu só não entrei na hora porque eu estava procurando um lugar. Porque da última vez que eu fiz uma live, eu estava do outro lado da casa que já está desmontada, né? Aí a minha Sônia, você está no escuro. Eu falei, gente, eu sei. Eu só tenho luz nessa parte da sala, entendeu? Eu atrasei um pouco, estava querendo achar um. E aí passei um batom também, porque estava me mudando e queria aparecer bem na live com você. Adorei. Super obrigado. Para o pessoal que está acompanhando, muito obrigado. A live vai estar salva, vai estar publicada aqui. Amanhã a gente tem conversa com o Fábio Namatame, que foi o figurinista de 2011. E na sexta, às 5 da tarde, com a Cláudia, que foi Evita, da montagem de 83 e 86 no Rio, em São Paulo. Sônia, então deixo para você se despedir. Obrigado por tudo. Tá bom, obrigada, gente. Beijo grande, adorei, viu? Qualquer coisa é só mandar mensagem. Tchau, tá, então. Obrigado por vocês, até amanhã. Beijo, gente. Tchau.